O Em Discussão de hoje é especial. Mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher. A gente vai conversar com a vereadora professora Sônia Meire e a gente vai fazer isso a partir de agora. Então vem comigo que a gente vai bater um papo com ela. Em Discussão no Ar, hoje conversando com a vereadora professora Sônia Meire, a mais nova vereadora por Aracaju, e um Em Discussão especial no mês das mulheres. E a gente vai conversar com todas as parlamentares e estreando hoje a senhora. Seja bem-vinda, vereadora. Então, muito obrigada. É um prazer enorme falar aqui para vocês que estão nos assistindo neste mês, né, o mês de março, mas é o mês de luta das mulheres, de colocar mais em evidência a luta dessas mulheres, tanto na defesa da garantia dos direitos, todos os direitos fundamentais à sua própria vida, como também, que é um direito, a sua participação política. Então é muito importante a gente conversar também sobre isso aqui na TV Câmara. Eu costumo dizer que o Dia da Mulher são todos os dias. Apenas o 8 de março é uma data simbólica, mas é bom lembrar que a gente precisa valorizar a mulher todos os dias. Exatamente, é uma data simbólica porque é uma data que traz como o sistema reagiu, né, inclusive o sistema privado, contra as mulheres que estavam lutando por seus direitos. Né? Nós tivemos muitas mulheres já foram mortas, não só pela violência, pela misoginia, pela violência doméstica, mas também muitas mulheres foram mortas por lutar para ter direito ao emprego, ao trabalho, à renda. Mulheres são assassinadas também por lutar por seu espaço de poder. Eu mesma sou de um partido, o PSOL, e que teve uma vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi barbaramente assassinada no dia 14 de março. São 5 anos sem Marielle Franco, uma mulher preta da periferia, né, uma mulher LGBT, uma mulher que lutou muito pelos direitos das outras mulheres. E, no entanto, como ela atentou contra um sistema patriarcal, contra um sistema econômico, né, que não garante direito para as mulheres, opressor, machista, Marielle foi barbaramente executada e neste mês, quando completa 5 anos, agora em 14 de março, nós continuamos a perguntar quem mandou matar Marielle. E por falar na valorização e no protagonismo feminino, a senhora já protocolou diversos projetos de lei aqui na casa que visam justamente esse protagonismo feminino. Sim, então é muito importante que nós mulheres estejamos no espaço da política. Por isso que nós não podemos continuar com a Câmara apenas com 4 mulheres. Nós precisamos aumentar a nossa participação política. Nós somos maioria da população. As mulheres negras são minoria das minorias no parlamento no Brasil, tanto no âmbito da Câmara Federal, quanto estadual, quanto municipal. Mulheres trans, né, também. E nós, mulheres, precisamos defender, são mulheres da classe trabalhadora, não são mulheres que estão aqui para defender um projeto de opressão e de retirada de direito das mulheres. Então, neste mês de março, nós assumimos recentemente, como você colocou, mas nós preparamos 10 projetos de leis iniciais já para esse mês de março e nós esperamos que essa casa discuta, que sejam discussões calorosas e que nós possamos aprovar. Dentre esses projetos, nós atuamos desde a questão econômica, como, por exemplo, o projeto do Vale Gás para mães solos. Nós sabemos a quantidade de mães que criam seus filhos sem nenhuma contribuição dos pais das crianças. Elas são literalmente responsáveis por toda a renda, pela condição de vida da sua família. São geralmente hoje pai e mãe ao mesmo tempo. Pai e mãe ao mesmo tempo. São pessoas que perderam empregos, principalmente nesse período da pandemia. O nível de desemprego é muito grande e falta, inclusive, o alimento. E muitas vezes, quando tem o alimento, não tem o gás para cozinhar. Então, nós defendemos que seja o município de Aracaju ele reconheça a importância de garantir a segurança alimentar e nutricional dessas famílias, não só com alimentação saudável e trabalhando para que essa alimentação chegue nas mesas, mas também com o Vale Gás, né? Nós também temos alguns projetos importantes que a mulher não se cale, né? Então, que a gente precisa também reagir contra todas as formas de opressão e que a gente tenha espaços, inclusive de denúncias, mas que esse espaço de denúncia ele funcione, porque muitas vezes ele não funciona. Então, nós também estamos apresentando projetos dessa natureza para fortalecer cada vez mais a luta das mulheres e que elas se sintam em condições de denunciar os abusos que elas sofrem. E até uma forma de ajudar a mulher a tomar coragem e denunciar, porque muitas vezes a mulher
não faz a denúncia porque tem medo de como ela vai ser recebida, tem medo de como as pessoas vão acolhê-la. E aí é uma forma de preservar e incentivar esse tipo de ação da mulher. Exatamente. Incentivar que a mulher vá, denuncie e também lutar para que as políticas públicas acolham essa mulher. Desde a casa-abrigo, né, locais que garantam, porque nós sabemos que quando a mulher é violentada, geralmente ela é que sai de casa, porque ela e as crianças correm risco. Então, ainda hoje, nós estamos precisando criar casas-abrigos, porque os homens, a gente não tem um sistema que consiga fazer com que os homens, com que garanta plenamente a vida das mulheres. Nós assistimos a semana passada a denúncia de uma mulher no interior aqui do estado, ela dizendo que o olho todo roxo, ela já tinha sido violentada várias vezes, ela denunciou e ela perguntava: o que é que o sistema está esperando? Depois que eu morrer é que vai prendê-lo, é que vai puni-lo? O que é que o sistema está esperando? Então nós precisamos defender. Nosso papel aqui como mulher é defender que tenha políticas públicas efetivas que proteja de fato as mulheres, desde a geração de emprego e renda até o atendimento psicológico, inclusive também no momento que ela venha ter o seu bebê, né, a sua criança. E para isso nós também temos projetos, né? Nós temos projetos de acolhimento às pessoas em puerpério. Nós sabemos que muitas mulheres passam por vários processos psicológicos, né, que lhe coloca numa situação de muita vulnerabilidade. E essas mulheres não têm atendimento psicológico. Mulheres que têm filhos também, que depois do seu processo vai identificar que ele tem uma deficiência, é difícil também para a gente poder lidar com tudo isso. Então a gente precisa que as mulheres sejam acolhidas, até porque muitas gravidez também já são muito complexas, muito difíceis, e nós não temos um programa de acolhimento às mulheres nesta situação. Nós também estamos defendendo um programa municipal de combate à violência obstétrica. Nós estamos assistindo a todo momento, em vários lugares do país, como a violência obstétrica tem sido frequente, sempre foi frequente, né? Como médicos, muitas vezes, profissionais da saúde, não respeitam o direito das mulheres. E se as mulheres são negras, a situação ainda é mais difícil. Nós temos livros publicados em Aracaju que falam das violências obstétricas. Então, nós precisamos criar um programa municipal efetivo, que ele esteja presente nas maternidades, nos locais onde as mulheres vão ter seus bebês. Né? E isso é algo que a gente não consegue nem sonhar que, em pleno século XXI, ano 2023, as mulheres, na sua hora mais importante, que é a hora que ela vai dar à luz, vai receber o seu filho, sofrem uma violência como essa. Exatamente, isso é criminoso, e é crime mesmo, né? E nós sabemos que muitas mães hoje jovens, sempre tivemos mães muito jovens, tem muitas adolescentes que estão grávidas, nós sempre tivemos a adolescência na gravidez. A adolescência na gravidez, ela exige também um cuidado muito maior, não é? Um cuidado com a mãe adolescente, um cuidado com a criança, e esse cuidado ele tem que ser tratado por diferentes políticas. Não é só a política da saúde, do atendimento no parto. Tem que ser antes, no pré-natal, durante e posteriormente. Porque muitas das adolescentes não têm nem como manter seus filhos e suas filhas, não têm a experiência, né, do amamentar, assim como mulheres mais velhas um pouco, mas na adolescência é muito pior. Ela está no processo de formação e ela já gera uma criança, né? Então nós precisamos ter políticas, e hoje não existem políticas efetivas para atender as mulheres e principalmente as adolescentes. Faltam, inclusive, em outros municípios, né? E aqui em Aracaju, agora nós vamos ter uma maternidade, mas ainda não está em pleno funcionamento, mas há um problema sério de locais para as mulheres terem os seus bebês, né? Maternidades fechadas em outros municípios, e aqui nós temos dificuldades também. E tem um projeto nosso também que trata das pessoas trans, de homens trans que também têm filhos. Nós tivemos recentemente um caso em Aracaju que chamou muita atenção da população, porque as pessoas recorreram ao poder público, porque ela não tinha nem onde fazer o exame. Nós tivemos que fazer, inclusive, uma campanha de doação para fazer o exame, porque não havia nenhuma agilidade, nenhuma política voltada para as pessoas trans, para elas terem seus filhos e suas filhas. Acho que, se eu não me engano, no estado, apenas no Hospital de Lagarto, possui um serviço de atendimento direcionado a pessoas trans. Mesmo assim, não é um serviço do hospital, são voluntários que prestam esse serviço. Exatamente, não existem políticas públicas
para atender às necessidades da nossa população, principalmente das pessoas trans, das mulheres em situação de gravidez, de parto, né, de atendimento em todos os sentidos. Nós também apresentamos um projeto que é um programa de atenção humanizada ao aborto legal e juridicamente autorizado. Nós precisamos discutir isso, porque o aborto ele sempre existiu, existem leis que proíbem o aborto, mas existe também garantias na lei do que que deve ser preservado numa situação de aborto, que é legalizado. E mesmo esta situação, a gente não tem uma política pública que atenda as pessoas nesta situação. Que seja efetiva. Que seja efetiva. E nós não podemos tratar o aborto como uma coisa ideológica, demonizada, sabe? Nós temos que tratar o aborto com pés no chão, de acordo com a realidade. Qualquer filha nossa poderá passar por uma situação dessa, uma neta, uma vizinha, um adolescente, uma mulher, inclusive situações que nós estamos vivendo no país, de crianças que foram estupradas e que juízas chegaram a induzir a criança a manter uma gravidez sabendo do risco da criança, de vida da criança, ela poderia morrer. Então, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós precisamos encarar essa realidade e criar políticas que possam proteger as pessoas na situação de aborto juridicamente autorizado. E não mover a sociedade contra a criança, contra a adolescente ou contra as mulheres que são vítimas de estupros e que são obrigadas, segundo esse pensamento, né, porque ela tem garantias na lei, mas as leis têm sido desrespeitadas para que obriguem elas a carregar um feto, colocando inclusive em risco a sua vida. Nós queremos nossas mulheres vivas. Esse projeto, essa proposta de programa de atenção humanizada é porque nós queremos nossas mulheres vivas. Nós somos a favor da vida, nós não somos a favor da morte. Então vamos cuidar disto para que a gente possa garantir mais vida, né, e menos mortes. Um outro projeto também que nós temos eu estava falando inicialmente de casa-abrigo, né? Isso. Então, vai ser criada uma casa-abrigo com recursos de emenda parlamentar em Aracaju, a Casa da Mulher Brasileira, mas nós defendemos que haja uma solicitação de abrigamento emergencial e auxílio aluguel para mulheres em situação de violência. Porque as mulheres em situação de violência, elas saem de casa ou os seus agressores colocam ela para fora de casa, ou ela tem que sair correndo para não ser morta, e elas não têm para onde ir. É como se ela fosse penalizada duas vezes, né? Ela sofre a agressão e ainda tem que deixar o seu lar, a sua moradia. Exatamente, ou seja, ela é punida duas vezes. Aliás, ela é punida 3 vezes. Ela é punida pela agressão direta pelo seu agressor. Ela é punida porque quando ela sai de casa, a sociedade acha que ela não deveria sair de casa, ela deveria ficar ali e aguentar porque casou, e começa a culpabilizá-la, ou porque casou com fulano, porque casou com cicrano. Nunca o problema está no agressor, sempre colocado o problema para a mulher. E ela é punida pela institucionalidade, porque as instituições não abrigam as mulheres. Não tem situações de abrigamento para todas as mulheres, o abrigo que tem é restrito, é pequeno, né? E não tem políticas que possam acolher a mulher não só no abrigo, mas também em condições, porque elas ficam sem ter onde morar. E aí não tem o auxílio moradia mais próximo dela, porque a política na assistência social, além do desgoverno anterior não ter investido, porque isso é investimento, não é gasto, na condição de vida das pessoas por meio de uma política de assistência social, além de nós não termos isso do governo federal, não há também um investimento no município de Aracaju suficiente e capaz de atender e amenizar o sofrimento dessas famílias, dessas pessoas, principalmente das mulheres. E são as mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade, mulheres pobres, economicamente, né, falando, mulheres que sempre produziram, mas estão numa situação que não tem condições de produzir. Então, mulheres que economicamente não têm a menor condição de ter um abrigo imediato, às vezes não tem nem família aqui, às vezes a família fica com medo de abrigá-la, porque o agressor pode chegar lá e pode cometer crimes contra outras pessoas da família. Então, às vezes a família não tem como abrigá-la, porque já mora embaixo de um barraco, não tem moradia.
Então, essa questão da moradia ela é muito séria. E aqui também vai um debate que nós também estamos organizando, né? Nós temos uma luta pelo direito à moradia. E no dia 13 de março, nós iremos fazer uma sessão especial com mulheres que estão em luta, né? Mulheres que estão em luta pela moradia, pelo ambiente, pelo seu trabalho, da reserva extrativista. Então, nós temos uma luta por moradia que é gigante. E a moradia, o acesso a uma casa, é um dos principais elementos hoje, porque é o acesso a um território onde ela pode, inclusive, ter direito à assistência social, ela pode ter direito à saúde pública, porque as ocupações, elas são completamente desassistidas pelo poder público, porque como elas estão numa situação, segundo o poder público, irregular, de solo, ocupação do solo irregular, elas não são assistidas. A ocupação do centro administrativo, 30 anos de existência, mais de 30 anos. Pela primeira vez, no ano passado, a assistência social chegou a essa ocupação. Então, para vocês verem o grande problema. Além disso tudo, nós temos mulheres em situação de encarceramento, mulheres, em sua maior parte, mulheres negras, e nós estamos também enfrentando essa política que encarceram as mulheres, que elas também são vitimizadas duplamente, né? Por determinadas questões que colocam pelos seus companheiros ou por filhos. Essas mulheres acabam sendo penalizadas, essas mulheres ficam numa situação de extrema dificuldade quando elas estão encarceradas. Existem vários movimentos para apoiar essas mulheres e nós temos uma política desenvolvida hoje na cidade de Aracaju e no estado de Sergipe, liderado por mulheres que já passaram por essa situação, da política de desencarceramento das mulheres. Então, nós aqui estamos olhando para esse conjunto. E numa outra ponta, muito mais frágil também, além das mulheres que estão encarceradas, em situação de muita vulnerabilidade, inclusive das suas famílias que estão em casa, sem ter a sua mãe, sem ter esse acolhimento, e passando necessidade também, nós temos as pessoas em situação de rua. As mulheres em situação de rua, elas são invisíveis para a sociedade, né? Então, nós temos que ter políticas, e hoje nós não temos políticas para as mulheres e as pessoas em situação de rua. E eu estou tratando das mulheres, mas as pessoas. Hoje você vê muitas crianças em situação de rua. Nós temos um centro POP que não atende, que é um espaço degradado, completamente degradado, que não há um investimento nesse espaço. E nós falamos tanto de solidariedade, nós falamos tanto de amor, mas a gente quer cada vez mais a pobreza, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade distante da gente. E nós aqui, qual é o nosso papel? É trazer essas pessoas para próximo, para que elas possam falar, inclusive neste ambiente, e dizer para aqueles outros e outras que estão em várias instituições, né? Desde a SSP até Ministério Público, aqui a câmaras, as secretarias, as coordenadorias de direitos humanos e de mulheres, LGBTQIAP+, que essas pessoas existem e que nós não podemos tratá-las da forma que nós estamos tratando. Então, esse tem sido o nosso maior papel na Câmara Municipal de Aracaju. É dizer que as pessoas, elas existem, trazê-las, inclusive, para dentro desta casa, além de fazer com que as pessoas que estão aqui acompanhem a vida dessas pessoas que estão lá fora. Que elas passem a noite e vejam qual é a situação delas. Que elas vão nas ocupações e vejam qual é a situação das ocupações. Que elas cheguem até o sistema carcerário e vejam, não com o olhar discriminador, não com o olhar porque você está pagando aqui, você não merece o meu olhar humano. Não é isto. Nós precisamos olhar para as pessoas, inclusive as pessoas que estão pagando por algo que necessariamente elas não deveriam estar pagando. Porque existe um grande número de processos que as pessoas já deveriam estar, inclusive, fora do sistema prisional, e ela está no sistema prisional. Ela está encarcerada, porque não há agilidade, inclusive, na avaliação. E, nesse sentido, a gente também tem feito muitas denúncias contra as violências que as mulheres sofrem e que há um sistema lento também, né? Então, inclusive o feminicídio. Essa é uma pauta que nós não podemos deixar de tratar. Né? Nós temos pessoas que têm sido, a família tem perdido suas filhas, e agora mesmo, depois de 5 anos, nós temos o caso de Yasmin Costa, estudante da universidade, uma menina jovem, conhecemos toda a sua família. Depois de 5 anos, Yasmin foi julgado, né? O agressor foi processado,
Mas a família de Yasmin está completamente adoecida. A mãe de Yasmin não tem condições de trabalhar e não tem um auxílio do Estado, nem do município, nem da União, que contribua com essa mulher e com o pai, com a irmã mais nova. Então, as pessoas, quando elas, as famílias que têm casos das vítimas de feminicídio, que deixam filhos ou que deixam suas mães, seus pais e irmãs, a família fica completamente desestruturada. A mãe de Yasmin não tomava medicação nenhuma. Hoje a mãe de Yasmin só sobrevive às custas de muitas medicações. Então nós precisamos defender políticas públicas, não só para punir os agressores, mas reeducar a sociedade. Então, essa questão da violência, dos direitos reprodutivos, da educação sexual, das opressões contra as meninas, das violências e abuso sexual contra meninas e meninos, porque isso ocorre diariamente também na nossa sociedade, e nós não podemos deslocar esse debate dos direitos da mulher, mas do direito da criança e do adolescente. Nós precisamos estar muito atentas e trabalhar para que na educação também essas temáticas façam parte do currículo, porque ela já faz parte do currículo no dia a dia das pessoas, que é o currículo que não chega até a escola. A escola não pode se omitir no seu programa de discutir a formação de uma sociedade solidária, humana, que combata todas as formas de opressão, né? Então, para isso, ela precisa discutir os problemas com os adolescentes, com os adultos, formação de professores continuada. E a educação sexual, ela é muito importante. Porque uma criança que vai sendo formada com a educação que a escola pode oferecer, eu tive educação sexual na escola. E olhe que eu tenho 60 anos. Então, a minha escola não se trabalhava nada disso. Mas eu tive algumas professoras que trabalharam. E isso foi muito importante, porque uma criança que cresce, hoje eu tenho minhas netas, elas também são preparadas para elas não colocarem o seu corpo, elas não permitirem que ninguém toque o seu corpo sem a sua autorização. Isto não é algo que é ideologia de gênero, não. Isto aí é educação e formação para evitar que nossas filhas, que as mulheres, que as adolescentes, que os nossos filhos, porque o menino também é violentado, né? Só que a menina é mais, mas o menino também passa por violências, que eles se preparem para reeducar a sociedade. Então, nós precisamos ter um processo de reeducação da sociedade. O patriarcado, a misoginia, as opressões, a transfobia, nós só podemos alterar essa realidade com educação crítica, com educação voltada para o sentido da humanidade, né, da solidariedade, do respeito mútuo e com políticas públicas efetivas de proteção a todas as pessoas. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas não sai daí porque o Em Discussão volta já. De volta com o Em Discussão, hoje recebendo a visita da vereadora professora Sônia Meire. São 3 meses de mandato, mas com uma bagagem já de gente grande. Aqui a gente já falou sobre auxílio gás, auxílio moradia, também falamos sobre acolhimento para pessoas em puérpero, também a violência obstetrícia. São vários projetos, todos relacionados a mulheres, e ainda tem mais, né, professora? Tem mais projetos. Na verdade, nós só temos um mês que nós assumimos. Parece que é Exatamente, muito, né? Exatamente. Parece que é muito, porque nós não paramos um dia. De fevereiro para cá. Isso, nós não paramos um dia. Até porque logo que assumimos, estávamos na luta aí pela educação. E também fizemos indicações para a Secretaria de Educação, por falar em educação, né? Que para que a Secretaria ela faça um processo de transparência pública dos projetos pedagógicos nas escolas, do número de crianças, de professores contratados, professores concursados, como é a escola. Nós precisamos saber como é a escola. Então, além de projetos de lei, nós também estamos fazendo várias indicações e requerimentos à Prefeitura Municipal, aos órgãos da Prefeitura, porque nós não temos uma política de transparência em todas as ações da Prefeitura, e nós precisamos ter. E esses projetos que nós apresentamos agora, nós já apresentamos outros também. Estamos preparando agora mais projetos sobre o transporte público, porque esse é um grande problema também, há um grande debate sobre o transporte público na cidade de Aracaju. E provavelmente teremos também mais ações na defesa dos direitos da saúde, além da educação da saúde,
com as mulheres, que nós estamos agora num processo que a prefeitura está fazendo uma licitação, na verdade, uma chamada pública para as pessoas se colocarem sobre a parceria público-privada, ou seja, o município vai utilizar de recursos públicos pagos com os nossos impostos para repassar esse recurso para empresas controlar unidades básicas de saúde e hospitais municipais por 25 anos, no valor de 2 bilhões e 300 mil. Então, nós estamos fazendo vários debates na cidade, vamos fazer na próxima quinta-feira uma reunião no bairro da Coroa do Meio, para discutir a PPP e discutir também a vida nas comunidades, nos bairros. Esse é o nosso papel. Lutamos pelas feiras livres, lutamos para que a prefeitura também possa exercer fiscalização sobre os contratos que ela faz. A prefeitura não pode abrir mão de fiscalizar os contratos que ela faz. E nós, vereadoras e vereadores, temos o dever de fiscalizar, de requerer os contratos para ter conhecimento, né? E de incidir sobre a realidade. Uma das questões muito importantes, que também está na pauta das mulheres, é a questão ambiental. E nós vamos fazer o ato no dia 8 de março. Esse ato são com mulheres de mais de 30 organizações do Estado. Vai acontecer na capital, em Aracaju. Nós vamos passar aqui na Câmara, as mulheres vão passar aqui para deixar o seu manifesto com a presidência e com vereadores e vereadoras. E uma das pautas nossas é a defesa do ambiente. Começando pela reserva extrativista do 17 de março, das Mangabeiras, onde foram cortadas mais de 400 pés de mangaba, e essa reserva daqui a 10 anos, poderá não mais existir. É a única reserva urbana do Brasil, onde existem 45 ou 46 famílias hoje que vivem do trabalho extrativista. Além disso, nós temos despoluição de rios, aterramento de lagoas que precisamos fazer porque há enchentes no Largo da Aparecida, em determinadas regiões, né, por conta do aterramento de lagoas. Então, a luta das mulheres passa pela luta do meio ambiente, pela defesa das comunidades que vivem hoje e sofrem com isso, e geralmente são as comunidades mais periféricas, né? Também na defesa das comunidades de terreiro, né? As comunidades de terreiro que têm um papel super importante na organização da sociedade, que têm alimentado as pessoas no período agora da Covid com cesta de alimentos, que têm acolhido as pessoas mais pobres dentro dos terreiros, que têm feito um trabalho importantíssimo, cultural. Nós temos quilombo urbano em Aracaju, como é o caso da Maloca. Então, nós defendemos projetos que a cultura nossa, ela está em todos os lugares. E é por isso que nós defendemos também o patrimônio material e imaterial de tudo que é produzido, que é vivido, que é construído historicamente na cidade de Aracaju, como os quilombos, como o extrativismo, como o trabalho dos grupos afros, né? Saímos agora, pertinho do Carnaval, e nós estamos na luta para que o poder público apoie todas as manifestações, né? Todos os festejos que têm seu nascedouro na construção da cultura aracajuana, como também defendendo todas os nossos artistas, as nossas artistas. Nós tivemos uma audiência pública essa semana e é explícito para nós. Agora nós vamos ter o 17 de março, o aniversário de Aracaju. O que é que nós defendemos? Nós defendemos que todos os bairros respirem cultura. Nós temos artistas em todos os lugares dessa cidade, artistas de rua aos palcos de teatros, à música, né, ao grafite, ao movimento hip hop, tendas que podem ser criadas em vários bairros, e é por isso que nós lutamos. Nós lutamos para que a cidade seja nossa, para que a cidade seja humanizada. Para isso, a cidade tem que ser desprivatizada. Nós temos que entregar a nossa cidade aos grupos que, de fato, a população que constrói essa cidade todos os dias, com transporte público, saúde, educação, moradia, acesso ao ambiente, uma cidade que as bicicletas circulem mais, uma cidade que nossas crianças possam brincar nas praças. Não tem praças na maior parte dos bairros. Praças, isso tem projeto de lei que exige que onde tem um bairro tem que ter praça, tem que ter equipamento público, equipamento social. É isso que nós defendemos, que a cidade seja nossa, que a cidade seja bonita, com a boniteza que ela é, com a diversidade de cultura, com a diversidade de atuação e pública, né? Essencialmente pública. Para isso, a gente tem que ter concursos públicos, a gente precisa valorizar o piso das profissionais da educação, da saúde, o piso de todos e todas as profissionais que foram conquistas históricas, né? Temos que ter políticas públicas em todas as áreas
para que as pessoas vivam com dignidade, se respeitando mutuamente e a gente possa ter verdadeiramente um desenvolvimento econômico e social juntos. Nós não podemos ter só desenvolvimento econômico na mão de poucos. Por isso a gente luta para desprivatizar a cidade e que essa cidade ela seja de fato nossa, porque a maioria da população não se sente pertencente a essa cidade porque ela não tem acesso aos bens culturais, materiais que são produzidos no dia a dia. É um mandato atuante e de várias frentes, né? Vereadora, queria agradecer a participação da senhora, parabenizar pelo trabalho e também pelo mês da mulher. Muito obrigada. Sigamos firmes. Vocês poderão encontrar aqui uma feminista, uma professora, mãe e avó, uma trabalhadora da educação, que vai estar sempre com você na luta, porque é para isso que existimos. E quando uma mulher sobe, ela leva todas as outras com ela, né? E viva as mulheres de luta, a força das mulheres, porque a gente não prega que a gente continue, caminhe sozinha. Nós precisamos dos homens ao nosso lado, não é nem um passo à frente, nem um passo atrás. Então essa luta também é feita com vocês, é feita por vocês homens, não é? Que também, em comum acordo, a gente vai formando uma sociedade mais igualitária, justa, não é? Com respeito a todas as pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por seu carinho, por sua audiência e por sua companhia. A gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!